esterilidade ouvida. Isto vai muito além de sermos mães biológicas. Acima de todas as coisas, Deus nos chama para nós gerarmos. E aqui eu estou a incluir também os pais, os homens, porque nós somos chamados para ser pais de nações, mães de multidões, e precisamos de tomar... Há uma coisa que nós precisamos de nos lembrar, a única coisa que a gente leva para o céu é os filhos que nós geramos em Cristo. A única coisa que vai connosco para a eternidade é aqueles que a gente vai chegar lá no céu e dizem assim: Pai, eu estou aqui por causa de Ti. E eu acho que vai ser maravilhoso quando a gente chegar e dizer ao Senhor: eu não cheguei de mãos vazias. Há muitos anos atrás eu fiz uma peça de teatro, ainda me lembro, e era acerca do dia do julgamento, e a quantidade de gente que vai chegar ao Senhor e dizer: eu vim de mãos vazias porque eu tinha contas para pagar. Eu vim de mãos vazias porque eu não tinha talentos. Eu venho de mãos vazias porque as pessoas não me ouviram, e eu venho de mãos vazias porque eu tive que viver a minha vida. E eu acho que nós vamos morrer de vergonha numa situação destas. Mas não é só por causa do nosso dia de tribunal diante de Deus. É também porque a única coisa que realmente nos realiza é nós vermos vidas crescerem em Deus por causa de nós. Às vezes elas não nasceram diretamente, não fomos nós que orámos com elas quando elas aceitaram o Senhor Jesus, mas nós ajudámos a crescer, a aprofundar na palavra, a deixar de ser religiosos e passar a ter uma vida mais livre, mais liberta. E todos nós fomos chamados para largar a esterilidade e gerar vida. E qual o que é vida, o que é fruto na palavra? A palavra de Deus fala em 3 coisas que são frutos. É os frutos do arrependimento. Jesus disse: olha, para saber se realmente me segue, tu tens que ver se naquela pessoa há fruto de arrependimento. As obras mudam, os hábitos mudam, a conversa muda, as ações mudam. Então, são frutos de arrependimento, é o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos de deixar o Espírito Santo produzir em nós alegria, longanimidade, paz, amor, paciência, mansidão. A fé tem que aumentar em nós. Então, quando nós nos entregamos a Deus e nós dizemos: eu quero gerar isto, quem é que é mais feliz? Aquele que é triste ou o que é feliz? Quem é mais feliz? O que anda ansioso ou o que tem paz? Quem é mais feliz? O impaciente ou o paciente? Quem é mais feliz? O que desiste ou o que tem longo ânimo? Então, quando a gente gera vida em nós, claro que vai atrair outros para Cristo, mas nós somos beneficiados. Somos os primeiros vale a pena viver a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Para os outros? Não. Para aqueles que a vivem. Ou seja, se eu disser: Senhor, eu quero viver a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a minha vida vai ser vivida com alegria. Vou acordar todos os dias bem, seja segunda-feira, seja domingo, seja início do mês, seja final do mês. E a gente vai entregando sempre, cada dia, a Deus. E quando nós começamos a frutificar frutos de arrependimento, quando nós temos fruto do Espírito Santo, é óbvio que nós vamos gerar vidas, porque a nossa vida atrai outras. As pessoas vão dizer assim: eu quero esse Deus, eu quero isso que tu tens, eu quero, não é? Como é que tu consegues? Então, nós precisamos de buscar em Deus, primeiro, com a nossa conversão, frutos do arrependimento. Os nossos hábitos têm que mudar, a nossa mente muda, as nossas ações mudam. Com a nossa comunhão com o Espírito Santo, o fruto do Espírito começa a brotar em nós. Então nós começamos a ser pessoas que atraem. As pessoas gostam de ficar connosco, aquela pessoa tem uma conversa boa. Quando eu estou com ela, ela põe-me para cima. Ela tem uma energia contagiante. Isso é tudo fruto do Espírito Santo. E depois, quando as pessoas aceitam o mensageiro, elas vão aceitar a mensagem.
Quando as pessoas te aceitam no seu rol de amigos, no seu rol de relacionamentos, quando elas te aceitam como conselheiro. Já viram que às vezes tu tens colegas no trabalho que não são crentes, mas já pedem conselhos a ti? Elas viram frutos de arrependimento na tua vida, elas viram o fruto do Espírito Santo na tua vida, e elas agora, como aceitam o mensageiro, elas vão aceitar a mensagem. Quando elas aceitam a mensagem, tu geraste uma nova vida para Cristo. Amém? Então nós vamos falar na Bíblia de duas mulheres, uma que ficou estéril e outra que deu vida. E vamos começar por Mical. E está lá em 2 Samuel, ela era filha de Saul, foi esposa de Davi, e a Arca da Aliança estava a chegar em Jerusalém, e houve uma festa quando a Arca de Deus veio para Jerusalém, e é esse capítulo que nós vamos ler, e diz o seguinte: foi, pois, Davi, com alegria fez subir a Arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a Arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. Sempre que eles davam 6 passos, sacrificavam um animal. Davam mais 6 passos, sacrificavam outro animal. Era uma oferta ao Senhor cheia de alegria. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a Arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Quando entrava a Arca do Senhor na cidade de Davi, Jerusalém, Mical, filha de Saul, a sua esposa, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a Arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Porque nós às vezes temos a ideia de que os sacrifícios eram queimados até ao fim, mas quando se sacrificava, havia comida que era para os sacerdotes, mas neste dia de festa, a comida, o churrasco de sacrifício foi todo ofertado ao povo, porque foram dezenas de bois, centenas de bois que foram mortos, sacrificados. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que te escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que eu dancei. Perante Ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envilecerei, me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, deles serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Então nós vemos que houve uma maldição liberada sobre Mical por causa do coração dela. E nós vamos ver agora algumas causas da esterilidade. Porque é que às vezes nós não conseguimos produzir frutos de arrependimento na nossa vida? Porque é que às vezes o fruto do Espírito Santo não é visível na nossa vida? Porque é que nós não conseguimos ganhar outros para Cristo? Qual tem sido a causa da esterilidade? E o primeiro motivo está aí, diz assim: ela faltou ao evento que atraiu a presença do Senhor. Há pessoas que querem mais coisas de Deus, mas elas não vão a eventos em que é para o Senhor ser honrado,
se sacrificar diante do Senhor. Normalmente, as pessoas que estão mais a viver no meio da igreja, que estão em mais ministérios, que aparecem nos eventos, elas crescem espiritualmente mais. Óbvio. Não, quando a gente começa a faltar a eventos, o fruto do Espírito começa a diminuir, a vontade de ler a Bíblia, de ficar quietinha no sofá com Deus, começa a diminuir. Então, Deus, Ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E a palavra de Deus diz, olha, eu estou sempre contigo, mas o Espírito Santo, Ele se manifesta onde 2 ou 3 estiverem. É no meio dos louvores de Israel que habita o Senhor. Há força quando os eventos clamam e atraem a presença de Deus. Então, porque é que tanta gente começa a fazer as coisas em casa, sem nunca se misturar? Porque o demónio, o diabo sabe que há poder quando as pessoas se reúnem para exaltar o nome do Senhor. Há poder de vida. As guerras ganham-se no mundo espiritual, quando o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Eu ligo alguma coisa sozinha? Eu liguei a mim próprio, eu concordei comigo. Então, uma das causas da esterilidade foi que toda a nação foi chamada. Onde é que estava Mical? Em casa. Não se deu ao trabalho. Eu vejo da minha janela, eu vejo do YouTube. Depois eu vejo no Facebook. Depois eu vejo as fotografias. A outra coisa, ela não valorizou a adoração coletiva. Enquanto ela esteve na janela, ela não estava a adorar, ela estava a ver os outros adorarem. E quando nós não vamos, nós vemos os outros. Ela observou, ela ficou a ver. Ela ficou a ver eles a sacrificarem os bois, os animais cevados. Ela ficou a ver Davi a dançar, as trombetas a tocar. Mas ela observava. E quando nós não entramos, não dizemos assim, eu hoje vou... Irmãos, há dias em que a língua está pesada, em que só te apetece chorar. Sabe o que é que a gente faz? A gente entra na adoração coletiva. E a gente diz assim, eu vou levantar as minhas mãos cansadas e eu vou vencer esta vitória, esta guerra, e eu vou louvar a Deus. Eu vou levantar as minhas mãos. Então nós precisamos de... Eu não adoro a Deus porque eu sinto. Eu adoro a Deus porque Ele diz para nós o adorarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Se eu só adoro a Deus quando eu sinto, eu não estou a adorar com toda a força, eu não estou a adorar com toda a alma, eu não estou a adorar com todo o entendimento. Então nós induzimos o nosso coração e nós dizemos assim, eu vou levantar estas mãos. Eu lembro-me quando estava no hospital há muitos anos atrás, e os médicos disseram aos meus pais, a gente não sabe se ela vai voltar a movimentar o braço. Eu tinha este braço todo imobilizado. Eles não sabiam sequer se eu ia voltar a movimentar a mão, a mexer a mão. E o filho do pastor sonhou numa noite e ele falou com os pais, eu disse assim, eu vejo a Rita e ela levanta o braço. E depois eles perguntaram assim, qual braço? E eles disseram assim, ela levanta o braço esquerdo. E eles disseram assim, então é porque o braço vai ficar curado. Ela estava a louvar a Deus com o braço esquerdo levantado. E quando a minha mãe me foi visitar no hospital nesse dia, eu estava com o braço imóvel e tal, e ela disse, olha, o André sonhou e o teu braço estava levantado, e era o braço esquerdo. E eu disse assim, eu todas as vezes que for para adorar o Senhor, eu vou levantar os meus braços. Porque se Ele me dá o meu braço para mexer, não é para escrever, não é para contar dinheiro, não é para mexer no telemóvel, é para o adorar. E a gente tem que... Eu levanto os braços,
Todos os dias que há um louvor, eu levanto os braços, porque se Ele curou o meu braço, é para engrandecer o seu nome. E nós precisamos de viver esta vida de adoração. Isto é viver com todo o nosso coração para Deus, é viver com toda a nossa alma, é viver com toda a nossa força, é viver com todo o nosso entendimento. Se eu tenho braços é para adorar o Deus, se eu tenho boca é para adorar a Deus, se eu tenho olhos é para adorar a Deus, se eu tenho pés é para adorar a Deus. Eu adoro a Deus. Eu não me apetece. Não precisas de te apetecer. Deus não disse, adorem-me quando sentirem os anjos a voar à vossa volta. Adorem-me quando sentirem uns xirimicreias. Não. Ele diz, adorem-me. Então nós precisamos de o fazer. Ela não priorizou a convocação do rei. O rei chama ao povo, Jesus chama. Jesus chama-te todos os dias. Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, siga-me todos os dias da sua vida. Pega a sua cruz e siga-me. O que é pegar a cruz? É dizer, Senhor, hoje não vivo para mim mesmo, vivo para ti. O rei chama. O rei precisa que nós ouçamos a convocação dele. O rei chama. Senhor, vou ficar à janela a ver. Vou ver se vai dar alguma coisa para ir. Quando me apetecer eu vou. O rei chamou. Mical ficou em casa. Porquê é que ela se tornou estéril? Porque ela achou-se superior aos outros. Ela ficou em casa a criticar. Olha-me aquele palhaço a dançar. O que ele pulou que nem um maluquinho. Há outros que dizem assim, esta minha irmã que está aqui ao meu lado desafina. Quantas vezes é que nós, em vez de focarmos em adorar a Deus, até nós, a gente fica preocupado, se eu pular, o que é que os outros vão? Deixa-me dizer, a culpa é só de quem te critica se tu pulares, ou o problema está em ti porque estás preocupado que alguém te critique? Porque a gente diz assim, eu não salto por causa dos que criticam. Querido, se a gente descobre quem é em Deus, Deus quer que eu salte, eu salto. Deus quer que eu corra, eu corro. Deus quer que eu levante as mãos, eu quero lá saber o que é que os outros vão dizer. Se eu não fizer nada, os outros dizem que eu sou quietinha. Se eu fizer tudo, os outros dizem que eu sou maluquinha, quero lá saber. Ela achou-se superior. Chegou a conclusões, ela disse assim, as servas te criticam porque tu pulaste. E o rei disse, não, as servas me honram porque eu adorei o Senhor. Então, nós não precisamos de ficar preocupados. A gente não liga. Se tu desafinas, quer dizer, tu desafinas, não estás cá em cima, mas estás aí embaixo, todo feliz a adorar o Senhor. Deixa que ouçam. Não te preocupes. Queres dançar, dança. Mas eu sou todo desconjuntado. É para Deus. Deus aceita e Ele vê o nosso coração. Hoje eles estavam a cantar uma música muito feliz e eu só me apetecia chorar. Chora! A gente só pode chorar quando a música é assim mais intimista. Quer chorar logo desde o princípio? Chora, entrega o teu choro a Deus e diz, esta gente está toda feliz, olha Senhor, mas eu vim. E enquanto a gente chora, a gente alivia. Alivia ou não alivia? É que a gente fica tão preocupado. Olhem só o que é que Tiago escreveu. Quem entre vocês é sábio e tem conhecimento, então provem isso pelo seu bom comportamento, pelas suas boas obras praticadas na humildade que vem da sabedoria. Se existe inveja amarga, intenções de se promover nos seus corações, não se gloriem em serem sábios, pois isso seria uma mentira contra a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é deste mundo. Não é espiritual, mas é demoníaca. Sabem, às vezes a gente não se liberta em Deus porque pensa que isso não nos vai promover. O problema é só dos que criticam ou o problema é que eu ainda não descobri o que é que Deus me chama? Porque a gente põe muita culpa nos outros. Mas quando nós somos sarados por dentro, a gente vive o que Deus quer. Quando tu estás preocupado com os outros, isso demonstra uma doença na alma.
E nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso então do fruto do Espírito em mim, e sara-me, cura-me. Eu vou viver para Deus, e quando a gente vive para Deus, a gente atrai vidas para o Senhor. Onde há inveja, intenção de se promover, tem também desordem e maldade de todo o tipo. Mas a sabedoria que do alto vem é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E os pacificadores plantarão sementes em paz e colherão o fruto da justiça. Não te preocupes. A gente às vezes preocupa-se. Se eu fizer isto podem ficar com inveja de mim. Que fiquem! Se eu fizer isto vão achar que eu sou maluco. Que achem! Se eu fizer isto pensam que a minha vida está toda bem e está toda mal. Mas a gente adora ao Senhor quando? Sempre. Então nós precisamos... durante uns meses eu estava com síndrome de vertigem e então eu não podia sequer falar. Se eu falasse eu vomitava. Mas era... E então o que é que aconteceu? Eu ia à igreja, nunca faltei à igreja, e eu no tempo do louvor, eu ficava em pé assim, não podia fazer muito mais, e nem não podia abrir a boca. Se eu cantasse, a minha cabeça girava, mas eu nunca faltei. E eu estava lá, com os olhinhos fechados, eu ouvia o louvor e eu adorava o Senhor no coração. Possivelmente uma pessoa que chegasse lá, dizia assim: aquela senhora é muito fechada para Deus, não é? Passa o tempo todo com os olhos fechados, nem abre a boca. Quer lá saber? Mas eu estava lá. Quem me conhecia sabia. Pronto, coitada da Rita, agora é que está mesmo doida. Tipo assim, está doente. Mas quem não conhecia e chegava na igreja naquele dia dizia assim: aquela pessoa está com o coração tão fechado. Eu não é? E qual era o meu problema? Nenhum. Eu estava ali para adorar a Deus. Eu estava a oferecer o que eu podia e o Senhor entendia. É que nós às vezes limitamos-nos em tudo e mais algo. O que é que os outros vão pensar? Então nós precisamos de largar isso, porque Mical, ela perdeu a bênção, porque ela ficou com vergonha do que o marido fez na presença de Deus. Porque ela achou aquilo um escândalo, porque o rei não deve fazer aquilo. Depois ela desrespeitou o seu marido, o seu rei, o ungido do Senhor. Não teve temor do Senhor, não respeitou as autoridades nem a unção de Deus. Quando ela reclamou dele, ela estava a reclamar daquele que Deus tinha ungido, do rei e do marido. E isso traz esterilidade. Quando a gente reclama, murmura, critica a nossa liderança, isso traz esterilidade. O meu marido não é crente, mas nunca o critiques. Não em público. Fala com a tua conselheira, fala com a tua discipuladora, pede oração. Mas há esterilidades às vezes da nossa vida, porque a nossa língua é grande demais para o tamanho da boca. E nós precisamos de ter cuidado, porque murmuração, ela traz esterilidade, ela seca-nos por dentro. Ela desprezou os que demonstraram verdadeira paixão pelo Senhor, achando-os exagerados. Deixa achar, não há problema. E ela perdeu a oportunidade de receber a bênção. Davi voltou para casa e a palavra de Deus diz: e ele ia abençoar a sua casa. Antes da bênção chegar, antes de Davi chegar, diz que Mical já foi ao encontro dele para dar-lhe na cabeça. Ela nem deixou o marido estacionar o carro, ela já veio à garagem, para lhe dar na cabeça. Viste o que é que tu fizeste? Ele vinha para abençoar. Irmãos, quantas vezes a gente está a perder a bênção porque a gente já vem com o dedo no ar. Ele não vai à igreja porque a igreja é um lugar de hipócritas. Quem daqui trabalha? Vocês vão ao local de trabalho, mesmo quando há hipócritas, porque querem receber dinheiro no fim do mês, sim ou sim? E vão-me dizer que pela presença de Deus vocês não se sentam ao lado de hipócrita?
Quem é o maior hipócrita aqui desta história? O que trabalha com hipócritas e não se senta ao lado de hipócritas na igreja? Hipocrisia, todos nós já tivemos na nossa vida. E o Senhor está aqui para nos curar a todos. Onde é que a gente recebe a bênção? Não é? Vamos aprender uns com os outros. Ninguém daqui é santinho, ninguém aqui é perfeitinho. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos cri-cris, os nossos defeitos. Eu às vezes não me suporto a mim. Quem é que às vezes diz assim, eu hoje nem me suporto? Eu digo assim, coitado do Aguinaldo, tem que me aguentar hoje. É ou não é? A gente às vezes nem se suporta. Mas os nossos irmãos suportam-nos. Amém, glória a Deus. Nossa família suporta-nos. Amém, glória a Deus. E a gente tem que aprender a viver com isso. Ela perdeu a oportunidade. Irmãos, uma princesa, ela não tinha que trabalhar. Ela era rainha, não tinha que trabalhar. Ela tinha quem fizesse a comida, quem maquiasse, quem lhe desse banho, quem a vestisse. No palácio, as mulheres encontravam realização mais ainda do que as pessoas de fora, tendo filhos. Ainda mais ela teria a dar o herdeiro do trono. Ela perdeu a oportunidade de ser útil nos seus dias, de ter crianças para cuidar. E ela perdeu a oportunidade de ver os seus filhos, a sua descendência no trono. Então nós precisamos de dizer, Senhor, cura a esterilidade em mim. Porque é quando nós geramos filhos que nós dizemos assim, a vida não é só pagar contas. E eu estou a falar de filhos espirituais também. Tocar em vidas é a coisa que mais prazer nos dá. Ah, mas dá trabalho. O que tem valor é sempre caro. É ou não é? O que tem valor é... Porquê é que cuidar de vidas dá trabalho? Porque tem valor. Porque tem valor. A gente tem que trabalhar mais. Porque tem valor. Perceber que qualquer um compra. Rubi, quantos daqui têm? Tens de trabalhar mais. Tem que caprichar. Muito trabalho. Então nós precisamos também de ver... Há coisas na vida que dão menos trabalho. Mas o valor é menor. E o que diante de Deus tem mais valor, porque ganhar uma alma é melhor do que ganhar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Esta semana vou-vos contar, a gente está a preparar a festa para as crianças em junho. E eu falei com uma moça que ela tem uma empresa de atividades para fazerem parte da animação. E ela disse assim, olha Rita, para ti eu faço um preço, foi tipo assim, 1/3 do preço verdadeiro. E eu pensei assim, valeu a pena, porque ainda hoje me lembro, ela tinha 8 anos quando orou comigo para aceitar o Senhor Jesus. Então hoje a nossa igreja vai pagar só 30% do valor. Porque um dia houve uma vida que foi ganha para Cristo. Então nós precisamos dizer assim, tudo o que a gente faz vale a pena, até nessas coisinhas. Então nós precisamos de dar valor às vidas, porque elas valem para Deus. Ganhar uma vida é melhor do que ganhar o mundo inteiro. E agora vamos falar de Ana. Ana era estéril e todos conhecem a vida de Ana. Ela era estéril, mas ela deu a volta à vida dela. E tu podes dizer assim, epá, Rita, eu estou a ter dificuldades em ter frutos do arrependimento na minha vida. Eu estou a ter dificuldade em mostrar o fruto do Espírito Santo na minha vida. Nunca ganhei uma vida, não tenho paciência para as vidas. Mas Ana também estava assim nesse imbróglio de esterilidade e houve alguma coisa que ela fez que deu volta à história da vida dela. E diz assim em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e votou um voto, dizendo... Os votos são coisas muito importantes. Quando eu digo que eu orei ao Senhor e disse... Eu vou louvar o Senhor sempre com os braços para cima, porque o Senhor me curou. Eu sei que eu estava a fazer um voto. E às vezes a gente faz votos
e esquece-os rapidamente. A partir de agora eu sou dizimista. Chega uma conta, a gente desvota. A partir de agora eu não falto mais em life group. Começou a chover, desvota. A partir de agora eu vou sempre perdoar rapidamente. O marido foi chato naquele dia, desvota. Quantas vezes é que tu já desvotaste na tua vida? Quantos votos é que tu já fizeste ao Senhor no teu tempo devocional? Que quando apertou, risca. E a palavra de Deus fala muito acerca de voto. Os Salmos, se vocês começarem a ver quantas vezes é que fala em votos na Bíblia, quando votares, quando dizes, Senhor, eu faço um voto, faz mesmo. Imprime assim como um selo no teu coração. Deste eu nunca mais me esqueço. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ela nem pediu, ela até escolheu o sexo da criança. Quando fizeres uma oração, diz o que é que tu queres. Eu quero ser feliz, isso é muito vago. Então faz, ora, ela disse, um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, seria nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli de longe fez atenção à sua boca, porquanto Ana no coração falava, e só se moviam os seus lábios, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli achou que ela estava embriagada. Lá está, o coração dele teve aqui um bocadinho de Mical, tipo assim, acho que aquela ali está bêbada. E disse-lhe Eli, até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Tenho, porém, derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. O que é que ela fez que curou a esterilidade dela? Primeiro, passou tempo na presença. Onde é que ela foi? Ela foi para o templo. Ela disse, é lá que eu tenho que me colocar. Eu vou para lá, mesmo que não sejam dias de reuniões grandes, mesmo que eu só encontre lá um sacerdote sentado, eu vou lá. Eu vou lá para orar, eu vou lá para pedir ao Senhor. Eu não saio da presença do Senhor até que a minha oração seja respondida. A gente desiste muito rápido das coisas. Em Deus, não sentimos nada, vamos embora. Estamos a ler, perdemos o que é que estávamos a ler, a gente desiste, não entende nada disto. Quando nós desejamos uma coisa de todo o nosso coração, a gente fica até que o Senhor fale. Então nós precisamos de passar muito tempo. Se nós estamos a lutar contra um pecado, não estamos a conseguir ver o fruto do arrependimento na nossa vida, há atitudes que são realmente pecaminosas, a gente tem que passar tempo com quem? Com Deus. Se nós somos pessoas sem fé, sem alegria, sem paz, sem paciência, sem domínio próprio, com quem é que a gente tem que passar tempo? Com Deus. Se a gente não vê, não conseguimos ganhar os nossos filhos, não conseguimos ganhar a nossa esposa, o nosso marido, a gente não consegue ganhar os nossos vizinhos, onde é que a gente passa tempo? Na presença do Senhor. Não há uma maneira mais rápida? Não há. Mas então e se eu pedir um óleozinho abençoado para mergulhar? Não. É passar tempo na presença do Senhor, é isso que nos transforma. Nós precisamos de ser transformados, a nossa vida precisa de ser transformada para nós conseguirmos atrair outros para Cristo. Outra coisa, ela respeitou as autoridades colocadas por Deus na sua vida. O líder, que era Eli, criticou ou não criticou? Estás bêbada?
Se calhar se fôssemos nós saímos logo daquela igreja, porque dizíamos logo assim, aquele pastor não entendeu o meu coração. Estava lá eu a chorar que nem uma maluca e ele pensou que eu estava bêbada. E a gente saía, nunca mais lá volto. Nunca mais lá ponho os pés. Não, ele pensou que ela estava bêbada, chegou-se a ela e ela disse, não, é que eu estou a chorar tanto. O meu coração está tão desgostoso que não me saem palavras formadas. As pessoas são obrigadas a descobrir o teu coração, a saber o que é que o teu pensamento. Quando alguém não entende, o que é que a gente faz? Explica. Ele não achou que ela estava bêbada? Ela preferiu ficar a explicar. Ela disse, não estou bêbada. Eu estou triste, eu estou amargurada, eu estou desesperada. Eu quero um filho. Ela aceitou e creu na declaração de bênção e vitória. Quando ele disse, tu vais ter um filho, ela já estava grávida quando ele o disse? Não, mas ela levantou-se, voltou a ter apetite, porque ela era daquelas mulheres que quando estão tristes não comem, que era o meu sonho, que às vezes quando a gente está triste ainda come mais, não é? Mas Ana era daquelas que quando estava triste não comia. E a palavra de Deus diz que ela saiu, ela comeu e a cara... Tu estás à espera de um milagre. Tu já viste na palavra que aquele milagre vai acontecer na tua vida, que aquela promessa é para ti? O teu semblante já mudou? Ou tu só mudas quando o vires? Quando é que o semblante de Ana mudou? Antes ou depois de Samuel nascer? Antes dela ficar grávida. Se eu quero viver tudo o que Deus tem para mim, eu já vivo como uma mulher santa que venceu os pecados. Eu já vivo como uma mulher cheia de paz, cheia de força, cheia de alegria, cheia de amor. Mas eu não estou a sentir muito. Mas eu já vivo. Cheia de longo ânimo. Estou com vontade de dar um pontapé ao balde. Mas eu vou-me levantar hoje. Porque o Senhor diz que o fruto do Espírito vai estar na minha vida. Então a gente começa a se movimentar como já tendo, como já sendo, como já vivendo. E sabe o que é que acontece? Começa a fluir. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Moisés disse assim, temos um mar aqui à frente. O que é que nós vamos fazer? Deus diz assim, diz para eles começarem a marchar. Eles que marchem. A frase é assim, eles que... O que é que eles tinham à frente? O Mar Vermelho. Eles que não estavam a ver nada. Não estavam a sentir nada. Pensaram que eram maluquinhos que se iam afogar quando chegassem a 2 metros de profundidade marítima. Mas eles levantaram-se. Não estou a sentir nada. Não estou a ver nada. Vou morrer de certeza. Vamos todos fazer... morrer afogados. Ninguém vai conseguir ajudar ninguém. Eles trabalhavam como escravos no Egito. Ninguém sabia nadar. Sim, os israelitas... Ninguém sabia nadar. Eles eram construtores de pirâmides. Não tinham tempo para ir para as piscinas municipais. Então, eles levantam-se e começam a... E conforme marcham, Moisés toca com o seu cajado no mar e o mar se abre. Às vezes a gente quer sentir para ser. A palavra de Deus não diz isso, tu és. Porque és, começas a fazer. E quando começas a fazer, tu começas a sentir. É isso que é viver pela fé. Por isso é que Deus diz que nós somos santos. Mas eu não me sinto santa. Não. Mas tu levantas-te como santo. Começas a viver como santo. E quando vês, tu conseguiste vencer muitas obras da carne. Então nós precisamos de agir. Ela tomou a posse da palavra que Eli lhe disse e ela reagiu de acordo com a palavra. E ela teve Samuel. E ela entregou Samuel. Quando ele deixou de mamar, que na altura de Israel era por volta dos 4 anos, ela levou a criança ao sacerdote
E ali depois acabou por... Ela ia visitar o filho uma vez por ano. Foi fácil ou difícil? Não é? Muito difícil. E a palavra diz, no capítulo 2 de 1 Samuel, que visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz mais 3 filhos e mais 2 filhas. Quando a gente toma posse, a gente pensa, o Senhor vai-me dar um filho varão. E Deus começa a dizer assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem sequer o teu coração imaginou, é isso que eu tenho preparado para ti. Ela não imaginou ter 6 filhos, ela imaginou ter um que ela iria entregar no templo e que ela não iria ficar tão próxima assim. Mas o Senhor dá-nos sempre mais. A gente pensa assim, este vício, eu não consigo sair dele. E o Senhor diz assim, tu nem sabes o que é que eu tenho imaginado para ti. Tu vais conseguir sair desse vício e vais ajudar outros também. E vais fazer muito mais coisas. Eu não consigo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu nunca vou ter paz. Um dia a gente acorda e vê que dormiu a noite toda e estamos cheios de problemas. Quantos é que já aconteceu? E a gente diz assim, meu Deus, é o Espírito Santo. Quantos é que dizem, isto aqui não foi a Rita, foi o Espírito Santo. Isto aqui não fui eu, foi o Espírito Santo. Quantos é que ficam palermas com eles próprios? Se nunca vos aconteceu, tipo assim, meu Deus, tanta coisa e eu estou tão bem. Não é? Então, Deus faz sempre mais. É transformar esterilidade em vida. Vamos nos colocar de pé. Quais são as obras da carne que tu precisas vencer para que demonstre fruto do arrependimento? Quais são o fruto do Espírito? Aquilo que tu dizes, Senhor, eu preciso disto. Eu preciso de paciência. Eu estou sempre a dizer, Senhor, dá-me paciência, mas agora. Porque, não é? Está há muito tempo. E Deus vai dando. Graças a Deus, Deus vai dando. Enfim, amém, aleluia. Estou melhor, não estou, amor? Muito melhor. Pronto. Qualquer dia vocês nem me... Tipo assim, meu Deus, a Rita está tão paciente. Vamos continuar a orar. E a gente vai orando também para ganhar outras vidas, tocar outras vidas, ajudar os irmãos do Life, ajudar os irmãos da igreja, ajudar as coisas a acontecerem. E vermos, meu Deus, eu estou a fazer parte de outras vidas para além de mim. Então nós precisamos de dizer, Senhor, que o caráter de Mical seja expulso das nossas vidas. Eu não quero criticar, eu não quero me afastar, eu não quero ser um observador da vida da igreja, mas eu quero fazer parte. Eu quero buscar o Senhor, eu quero ter o caráter de Ana, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar no templo, eu quero estar nas convocações, eu quero me expressar. A Ana e a família, toda a família de Elcana, todos os anos ia ao templo sacrificar. Eles eram uma família que buscava em conjunto a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pede ao Senhor Senhor, o que é que eu preciso de mudar em mim para que eu vença a esterilidade e eu seja uma pessoa que gere vida. Ser com o nosso interior, Deus. Eu quero gerar vida, Senhor. Eu quero que haja vida em mim, fruto de arrependimento, fruto do Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos de ser pessoas cheias do fruto do Espírito Santo. E nós queremos gerar vidas aquelas que a gente vai levar para o céu connosco. Nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém, mas nós queremos fazer parte daqueles que têm filhos espirituais. Senhor Jesus, faz-nos pais espirituais, mães espirituais, que nós sejamos daqueles que ganham a próxima geração. Faz-nos ser daqueles, Senhor, que ganham os próximos pastores, os próximos líderes, os próximos ministros. Senhor Jesus, faz-nos ver, Senhor, as nossas famílias rendidas a Ti, Senhor. E comece em nós, para que eles aceitem o mensageiro,
para ficarem atentos à mensagem que nós temos. Que nós possamos espelhar cada vez mais e mais a Cristo. Tira, Senhor, do nosso coração toda a crítica, todo o conformismo, todo o comodismo, toda a preguiça, todo o medo do que os outros vão falar. E que, Senhor, quando nós fizermos um voto diante de Ti, como estamos a fazer esta manhã, que nós saibamos que um voto a gente faz diante de Ti e Tu não esqueces jamais. E Tu acreditas no nosso coração que nós estamos a fazer aquele voto de verdade. E nós queremos Te dizer esta manhã, conta comigo. Eu vou vencer a esterilidade que há na minha vida. E eu vou ser um gerador de vidas, para a honra e para a glória do Teu nome e para a salvação de muitos. Em nome de Jesus. Amém.